Graça e paz daquele que vive para todos sempre, Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, o Logos, o Verbo vivo que desceu do céu. Hoje nós vamos continuar falando do mundo pré-adâmico, essa terra caótica de Gênesis 1:2, a terra do caos, a terra sem forma, vazia, cheia de trevas, inundada. E hoje eu quero falar um pouco a respeito da história da água. Veja que nós falamos no vídeo passado alguns elementos que já existiam antes dos 6 dias, que são particulares da terra caótica, e nós falamos das trevas, do abismo, da própria terra, né? E também da água. Então eu quero falar um pouco da história da água. Alguém me perguntou, bom, se Deus fez uma terra perfeita, Deus fez uma terra perfeita, aconteceu o juízo de Lúcifer, a terra ficou sem forma, a terra ficou vazia, é chamada de terra caótica. Bom, a terra que Deus refez, ela era igual à original, à primeira, ou ele mudou alguma coisa? Então eu penso, né? Eu pude responder assim, bom, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, ficou 40 dias ali. Quando ele volta, o povo está em idolatria, ele se ira, ele se rebela e ele quebra as tábuas. Depois ele tem que subir de novo e é escrito de novo, e é escrito outras coisas. Foram escritas outras coisas, outras leis, ou foram escritas as mesmas coisas? Bom, a Bíblia diz que foram escritas as mesmas coisas. Então eu acredito que pela regra, a terra restaurada, que é a terra dos 6 dias da recriação, é igual, idêntica à terra original. Mas no meio dessas duas terras, nós vamos ver no versículo 2 a terra do caos, a terra caótica, a terra destruída. E a água, veja que a água, como nós falamos, né, ela foi criada antes dos 6 dias da recriação, certo? Ou seja, ninguém pode dizer assim, não, Deus fez tudo nos 6 dias. Não, Deus não fez tudo nos 6 dias. Deus só trabalhou 6 dias? Não, Deus trabalhou antes dos 6 dias e depois dos 6 dias Deus continua trabalhando. E Deus criou muitas coisas, né, antes dos 6 dias. E uma dessas coisas que Deus criou veio a existir do nada é a água, não é? Porque ela está presente antes dos 6 dias aqui na terra caótica, e ela estava presente também, assim como a luz, na terra original, certo? Então, veja bem que a terra já havia sido criada também, né? A terra original se tornou caótica, e essa água pertencia à terra original, só que agora essa água havia inundado toda a terra, e essa terra estava sobre um dilúvio. Nós vamos desenvolver agora, né, nos próximos vídeos, essa ideia do primeiro dilúvio, do dilúvio universal que existiu na primeira terra, na segunda terra, desculpa, na terra de Gênesis 1:2. Não o dilúvio de Noé, mas o dilúvio causado por um juízo, por um julgamento de Lúcifer e as outras criaturas. Então, o abismo, né, o abismo e toda a terra estava inundada pelas águas. O abismo e toda a terra estava inundada pelas águas, certo? Vamos entender isso, que existia muita água, né? Existe até hoje muita água, e Deus, ele teve muito trabalho, né, no sentido assim humano de ver, em colocar as águas nos seus devidos lugares. Agora, no livro de Jó, no capítulo 38, no verso 8, diz que o mar transbordou. Então, Jó 38:8, deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia. Jó 38:8 diz assim, ó, quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da sua madre? Então, está dizendo aqui que o mar, no singular, né, transbordou e saiu da sua madre. Então veja que isso aconteceu devido ao julgamento dessa terra. O mar transbordou
e saiu da sua madre. É isso que está dizendo aqui, né? Já dizendo que já havia essa história já do mar, de existir mar. O mar, né, que é o ajuntamento das águas, também existia muito antes da recriação. Então Deus colocou limite no mar, né? Deus colocou limites nesse mar. Jó 38:10. Cadê Jó 38:10? Quando lhe impus limites, pondo-lhes portas e ferrolhos. Deus colocou limite no mar. Alguém pode dizer assim, mas está falando do dilúvio? Não, no dilúvio as águas voltaram naturalmente. Está falando de que essas águas, elas transbordaram e elas saíram do seu curso e Deus teve que organizar elas novamente. Ou seja, Deus organizou em Gênesis 1, dos 6 a 10, na recriação. Veja, portanto, que o mar, olha só, o texto está sendo claro, esses dois textos de Jó 38 e de Jó 38:8, Jó 38:10, dizendo que o mar estava normal e de repente ele se rebelou, ele passou da sua madre e Deus colocou limites, provando mais uma vez que Deus não criou um monte de água, jogou em cima da terra e inundou a terra ficou inundada, e depois Deus vai organizar essas águas, vai colocar águas para o lado de cima nas nuvens, vai colocar água por baixo no abismo, vai colocar água como o mar, retrocedendo o poder delas, levando elas para o canto. Não, está sendo claro que o mar já existia e ele tomou o rumo de quebrar suas barreiras e causar inundação. Então aqui diz, né, que Deus colocou limites no mar, colocou também, Deus colocou limite para as ondas, né, no 38:11, vamos ler aqui o 38, número 11, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão tuas ondas empoladas. Veja que Deus colocou limite nas ondas. As ondas vêm com violência, mas elas têm que parar num limite determinado por Deus. Agora, o mar havia perdido esse limite, ou seja, esse mar estava tendo ondas, estava passando o limite. Então Deus vem aqui, está falando para Jó que ele veio e ele colocou limite nas ondas. Agora, no livro de Jó, no capítulo 38, está falando muitas coisas da criação original, né? Então no versículo, aqui está falando da chuva, no versículo 30, no capítulo 38, no verso 26 a 28, verso 26 a 28, diz assim, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva, porventura, tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? Veja que Deus, aqui mostrando que Ele colocou a água para cair sobre a terra, sempre. E esse processo não é um processo particular da nossa terra, mas sempre quando existiu terra, desde sempre quando existiu a terra, existia chuva, existia essas águas caindo. E aí Jó também vai falar do gelo, não é? Do gelo, olha só, que é a história da água aqui, Jó 38, 29 e 30, olha só, de que ventre procede o gelo, e quem gera a geada do céu? Como debaixo da pedra as águas se escondem, e a superfície do abismo se congela. Veja que cada coisa que está falando aqui é a respeito do gelo. Quanta água nós temos em forma de gelo no planeta, não é? E Jó nem tinha noção disso direito, né? De tudo isso, do Alasca, dos polos. Então está falando aqui do gelo, que é água também. Então a terra foi criada seca, né? O
Salmo 136, verso 6, diz assim, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, por cima das águas. Então, sempre a terra está por cima das águas. Agora, em Gênesis 1:2, as águas estão por cima da terra. Então vem Deus e organiza de novo e faz com que a porção seca apareça, e a terra foi criada, portanto, seca. Não foi criado um planeta água para depois se tornar um planeta terra. Não, Deus fez o céu e a terra, porção seca. E essa porção seca foi submergida nas águas, mas está dizendo aqui que Deus criou a terra por cima das águas. Então veja que Deus, fez a terra seca e as águas dentro, os lençóis de água. No Brasil tem os 2 maiores do mundo, há muita água para beber para o resto da vida, o mundo inteiro, muita água ali. E foram essas águas que também se abriram para causar esse dilúvio, águas de chuva, todo tipo das águas, vieram para tornar essa terra inundada, essa terra num dilúvio. E aqui em Gênesis, no capítulo 1, no verso 6 a 10, Gênesis 1, deixa eu ler lá, só para ler mesmo, depois eu vou falar isso mais para frente. Gênesis 1, do 6 a 10, é Deus tratando com essas águas que estão sobre a terra, que estão inundando a terra, está deixando a terra para o lado de baixo e as águas para o lado de cima. E Deus vai dar organização agora. Diz assim: disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus começa a separar as águas. Fez Deus a expansão e a separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão, e assim foi. Ou seja, Deus fez a separação das águas de cima com as águas de baixo, chamou Deus a expansão céu. Então Deus colocou águas no alto, Deus colocou águas em cima, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. Veja, e Deus então fez essa separação de águas de baixo e águas de cima. No versículo 9 diz assim: disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então Deus primeiro dividiu as águas que são de cima das águas que são de baixo, e depois Deus falou: essas águas elas se ajuntem num só lugar para aparecer a porção seca. O versículo 10 diz assim: Deus chamou a porção seca terra, ao juntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Veja que aqui está muito claro, que Deus separou todas as águas voltaram, para debaixo da superfície da terra. As águas que estavam espalhadas foram ajuntadas em mares, águas para cima, e para aparecer, qual a finalidade? Para aparecer a porção seca. Então veja que as águas elas foram usadas como no dilúvio de Noé. Agora as águas também foram usadas como um castigo, como um julgamento sobre essa terra original, e assim ela se tornou essa terra caótica. Então nós vamos continuar nesse raciocínio, e agora eu vou começar a falar desse dilúvio que existiu na terra de Gênesis 1, 2.